Olá, alunos do segundo ano. Então, hoje faremos a correção da semana 3 e também irei dar orientações para que vocês realizem as atividades da semana 4. Nós temos aqui o assunto, intertextualidade e metalinguagem. Você vai seguir aí na página 7. Temos a primeira questão, leia o texto e responda o que se pede. Nós já fizemos a leitura, né? O texto se chama Samba de uma Nota Só, de Antônio Carlos Jobim. Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou qual função? Justifique sua resposta. No caso, eu apresentei duas funções, a função metalinguística e também a função referencial. Vamos aqui chegar, né, à conclusão que nós temos qual tipo de função? A função metalinguística, não é? Então, vamos fazer a leitura. Nesse exemplo, podemos concluir que o autor utilizou a função metalinguística, pois aborda o samba em uma música. Observação. Na função metalinguística, o código é utilizado para falar sobre o próprio código, explicando-o e analisando. No caso, essa observação é do site Só Português e nos faz entender que aqui nós temos o quê? Uma música e falou sobre o samba, que é um tipo de música. Nós passamos aqui para a próxima questão, que é do Enem de 1999. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os seguintes textos. Nós já fizemos a leitura também e aqui eu já destaquei algumas questões para nós debatermos aí na próxima ideia que vai pedir aqui. Então, nós temos, quando eu nasci, um anjo torto. Quando nasci, veio um anjo safado. Quando nasci, um anjo esbelto. Então, nós temos a questão. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade por reinteração de imagens. Nós vamos observando aqui, olha, a questão do anjo, né? Essa repetição do primeiro verso. E nós vamos ter uma justificativa. Lembre-se que a intertextualidade está presente através da reinteração de imagens e pode ser notada através da repetição de um texto base. Note que os textos se revisitam, dando origem a outros textos, mas que ainda assim podemos notar a presença do texto base. Nós temos uma outra observação aqui do site LS Enem, que vem falando o seguinte: em seu conceito básico, a intertextualidade ocorre quando um texto cita uma parte ou a totalidade de outro texto, comumente chamado de texto-fonte. Em sua grande maioria, os textos-fontes são aqueles considerados fundamentais em uma determinada cultura. Então, aqui um trecho que você vai colocar aí no seu material, questão que cai no Enem, assim como a metalinguagem, tá? Que nós falamos na questão anterior. Eu queria mostrar algumas imagens para vocês que também representam aí essa ideia de intertextualidade. Então, aqui nós temos algumas obras de arte e nós temos essa ideia de intertextualidade. Olha para vocês verem. Olha, né? Questões que vocês já devem aí ter estudado em arte, vocês já devem ter visto nos livros aí de português. Voltando aqui no material, nós vamos então para a semana 4. Você vai colocar aí que o assunto é gênero textual. Texto e contexto, página 10. Vamos lá, questão número 1. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Se você não se incomodar, vou checar meus e-mails, comentar um negócio no Facebook, mandar um SMS, atualizar meu blog e dar uma tuitada enquanto tratamos do nosso assunto, ok? Então, nós temos aqui uma pergunta, não é? Na tirinha, há uma forte crítica a um comportamento habitual na sociedade, quer dizer, comum na sociedade contemporânea,
Que crítica é essa? Tá fácil, né? Nós vamos falar aqui sobre a tecnologia. Nesse caso, nós temos a questão número 2. Leia o texto jornalístico abaixo e responda. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor, feitas diante de Deus, serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Temos aqui uma questão. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, quer dizer, ao dar sua opinião, o autor do texto faz uma síntese do que foi abordado na reportagem, quer dizer, faz um resumo. Letra B. Discute problemas conjugais que conduzem à separação? Será que esse é o foco? Aborda a importância dos advogados em processos de separação? Será que o assunto advogado é o assunto principal? Letra D. Oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação? Ou, letra E, rebate, quer dizer, dá sua opinião a respeito do tema, lançando novas ideias? Então, você vai ver aí a opção correta e, se possível, justificar. Número 3, nós temos aqui, considere as seguintes características. E essas características, né, que vamos analisar, elas serão aqui necessárias para responder essa ideia. São estabelecidas para o gênero reportagem as características. Então, aí nós vemos aqui a número 1. Texto expressionistas de subjetividade exacerbada. Nós vamos aqui ver um trecho em que vai explicar o que é subjetividade, caso você tenha dúvida. Eu estou no site Dicionário Informal e nós temos a palavra subjetividade. É o que se passa no íntimo do indivíduo. É como ele vê, sente, pensa a respeito sobre algo e que não segue um padrão, pois sofre influências da cultura, educação, religião, experiências adquiridas. Então, isso é subjetividade. Agora, o que é objetividade? É abordar sem atribuir ou emitir qualquer opinião e autoparecer sobre determinada coisa ou assunto. Quer dizer, é algo já pré-estabelecido. Vamos voltar na questão. Então, aqui nós entendemos, não é, que a questão está falando que uma reportagem, né, ela dá uma opinião, uma questão pessoal. Número 2. A predominância de forma narrativa e humanização do relato, quer dizer, uma reportagem narra alguma coisa e trata aí o ser humano, né, com certa afetividade, com certa emoção, né, em um certo sentido. 3. Texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Quer dizer, no caso, a objetividade, ele vai dar um parecer mais geral, mais de sociedade, e não vai trazer um cunho muito pessoal. 4. Predominância de forma descritiva e desumanização do relato. Então, aqui, nós vamos perceber que está afirmando que a reportagem ela só descreve os fatos, né, ela só descreve as questões, e, no caso, há uma desumanização do relato, quer dizer, deixa o ser humano de lado. E, número 5,
texto literário e alta subjetividade. Então, está falando aqui que uma reportagem ele é um texto literário, né? Então, quer dizer, pode ter, por exemplo, rimas, palavras no sentido conotativo e tem aí uma emoção muito grande porque nós temos aí a ideia da alta subjetividade. Então, você vai marcar qual a alternativa que está correta, tá? Dentro dessas 5 e depois você vai vir aqui ver qual a ideia que condiz e marcar a questão. Número 4. São características do gênero reportagem. Então, você vai marcar uma das opções. Então, nós temos lá a comunicação utilizada entre pessoas que mantêm algo do tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial, essa linguagem do dia a dia. Então, há uma ideia, né, mais íntima com o leitor e, nesse caso, nós temos essa questão, né, da linguagem mais do dia a dia. E também aqui nós podemos perceber que a relação íntima, né, está falando das pessoas envolvidas na própria reportagem. Letra B. Seu principal objetivo é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Quer dizer, o objetivo é trazer o quê? Pessoas que conhecem, né, aquele assunto. Então, ele dá destaque mais para essa questão. Letra C. Texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa, que é TV, revistas, jornais, e informa fatos de interesse público, cuja linguagem deve ser objetiva, quer dizer, todas as pessoas, né, devem entender, e, no caso, ela é clara. Letra D, a linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva, quer dizer, mais assim, cheia de emoção, cheia de opinião. Então, você vai observar dentro dessas questões qual a alternativa que está correta, de acordo com o gênero reportagem. Então, ok? Nós vamos finalizando nossa aula por aqui. Espero que tenham gostado. Então, desejo para vocês uma boa semana e um grande abraço.